Excelente, pessoal. Estamos começando mais um Teologia com Tapioca e o meu nome é Clis Litualen. Eu estou aqui com ele, o nosso grande amigo... Igor, é isso aí, galera. Estamos aqui juntos com o nosso amigo Clis Litualen. Pois é, pessoal. Ele fala meio assim, mas ele tá animado, viu? Eu garanto pra vocês que ele tá animado. E hoje, sobre o que é que a gente vai falar, Igor? Vamos falar sobre um tema bastante interessante, catolicidade reformada. E é assim, cara, eu tava escrevendo o texto pra esse estudo e a minha esposa viu, né? O título Catolicidade Reformada. E ela já ficou preocupada, Igor, tu acredita? Acredito. Ela entendeu que tinha a ver com catolicismo, que eu tava debandando da fé, e ela chegou pra mim e perguntou assim: que é isso aí, homem? O que é você entrando com isso aí? Calma, querida, que tu vai entender. Mas é desse nível, gente, o assunto que a gente vai tratar. É um assunto que é pouco tratado, mas é muito importante. E outra coisa, você vive isso e pratica isso. Pode não saber, pode não atender por esse nome, mas você vive isso e pratica isso, não é mesmo, Igor? A partir do modo que a gente for abordando aqui, a gente vai ver que isso é mais presente na nossa vida do que a gente imagina, viu? Só o nome que é um pouco espantoso, mas depois a gente entende que, na verdade, faz parte da nossa vida. Com toda certeza. E para a gente começar a falar sobre esse tema, a gente tem que começar a falar primeiro sobre a igreja em si, a natureza dela. Todos nós sabemos que a igreja ela tem uma parte visível, que é a que se manifesta institucionalmente, ou seja, pelas denominações e pela reunião física ali dos irmãos, e a igreja invisível de Cristo Jesus. E como é que a gente identifica essa igreja invisível de Cristo Jesus? É aí onde entra o termo catolicidade. Católico significa universal, ou seja, está por todo o universo, não é somente um fenômeno local, regional, mas é um fenômeno que acontece em todo o universo. Não tem barreiras físicas para ele. Até que, já usando aqui um pouco daquilo que a gente leu, o autor Heber Carlos de Campos Júnior, e usa um termo interessante, né? Ele diz que a catolicidade, nesses termos, catolicidade reformada, não é uma referência à Igreja de Roma, nem um aspecto meramente eclesiológico, como se fosse em relação à geografia ou mesmo à antropologia da Igreja, mas sim um resgate, nas palavras dele aqui, é um resgate e incorporação da tradição teológica cristã. É realmente buscar entender justamente isso, a nossa unidade de fé. É aquilo que C.S. Lewis ele vai falar também no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que muitos dos nossos ouvintes já leram. Logo no prefácio, ele vai dizer assim: o cristianismo puro e simples é, antes, como um saguão de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Logo aqui a gente já vê uma definição bem interessante, porque C.S. Lewis ele estava num contexto, ele era inglês, e a igreja da Inglaterra é a igreja anglicana, e ele era anglicano. Mas ele estava inserido no contexto católico, a maioria dos seus amigos eram católicos, ele foi convertido por meio de um católico. Mas por que ele não virou católico? Porque ele viu em seus estudos que a verdade, a religião cristã, ela não se limitava a uma única instituição, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ele via que antes disso, ela era invisível e podia ser encontrada em várias denominações. Dentre elas a anglicana, na qual ele, naquele momento, viu que era mais adequado à fé que ele estava vendo, a fé visível, a fé que ele estava conhecendo naquele momento. Uma outra coisa que a gente pode mencionar também é o livro de Efésios. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai falar para o pessoal assim: galera, vocês podem debater sobre tudo, podem falar sobre várias coisas, mas assim, tem duas coisas que unem todos os crentes, que é o quê? A cruz e o sangue. Se vocês acreditam nisso, todos nós aqui somos irmãos. Disso aqui a gente não pode abrir mão. A gente vê também no livro de Apocalipse, quando Jesus Cristo se dirige a várias igrejas, por meio de João, naquela revelação que ele deu a João, tem igrejas muito diferentes umas das outras. Umas que são dadas mais aos dons, são mais carismáticas, são mais aplicadas aos dons, outras à doutrina, como é o exemplo da igreja de Efésios, que ele disse que eles estavam mortos e por causa disso seriam vomitados, mas que eles eram muito zelosos quanto à doutrina. Mas você vê que em cada singularidade, cada uma daquelas igrejas local, dentro delas havia unidade. Qual era essa unidade? Essa unidade era Cristo Jesus, como centro de vida e da fé daquela igreja. Quer falar um pouco sobre isso, Igor? É verdade, Cris. Dentro daquilo que você está pontuando, né? Nós vemos que existem grandes debates em relação a isso, porque muito se fala, principalmente
pelo lado dos católicos romanos, né, que dentro do protestantismo existe uma variação muito grande, de tal forma que até falam como se alguns, né, não todos, generalizando, mas alguns citam como se os protestantes fossem igrejas diferentes, fossem outra doutrina, outra fé, mas na verdade é justamente como você está falando, a própria Bíblia ela vai relatar isso, né? A diferença de igreja para igreja é visível porque são comunidades que, embora tenham a mesma fé, mas têm características diferentes, vivem realidades diferentes. Isso, na verdade, mostra a multiforme graça de Deus, como Deus ele trabalha na variação de personalidades, né? Porque a igreja, na verdade, é isso, é um organismo vivo. A igreja ela não é algo simplesmente 4 paredes, mas a igreja é de fato um organismo, e nesse organismo existem diferenças, mas o que é interessante, né, o que a gente aprende estudando um pouco sobre isso, é que na verdade dentro dessas diferenças nós temos pontos centrais que devem, né, ser mantidos e que nos unem justamente isso. Embora tenhamos diferenças que sejam secundárias, existem algo que realmente nos une, que são as doutrinas primárias, né, as doutrinas principais sobre questões essenciais, como a Trindade, como a salvação somente por meio do sangue de Cristo Jesus e tantas outras doutrinas, né? Exatamente. E falando do meio que nós estamos inseridos no nosso contexto, né, que tanto o Jonathan, o Igor e eu somos de uma igreja histórica, a IPB, existem documentos que regem a nossa eclesiologia, a maneira como a gente compreende a Bíblia e a aplica no nosso dia a dia, em nossas vidas. E dentre esses documentos, todos eles apresentam uma unanimidade no que concerne a pessoa de Jesus Cristo, a ontologia de Deus, sua santidade, a maneira pela qual as pessoas são salvas e o que é a Escritura e qual é o papel da Escritura na vida do cristão e na vida da igreja. Por exemplo, eu posso citar um livro aqui da Cleary, da editora Cleary, lá de Recife, que é bem interessante. O título do livro é As 3 Formas de Unidade das Igrejas Reformadas. Quais são essas 3 formas? São as 3 confissões que foram feitas na Europa, em locais diferentes, mas que usam a mesma linguagem, que é a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort. Então a gente vê já no início da Reforma Protestante começou a ter esses movimentos por uniformidade, o que fica bem patente para principalmente diferenciá-los da Igreja Católica, mas que para entre eles, independente da região, da localidade, eles pudessem ter uma fé una, como de fato é a igreja histórica e de Cristo Jesus que ele tem guardado fielmente durante todo esse tempo. Existem muitas críticas quanto aos protestantes no que concerne ao número de denominações. Por exemplo, tem pessoas que dizem que tem até 33 mil seitas protestantes. Isso é uma mentira, na verdade, né? Por quê? Qual o critério que ele está usando para definir as igrejas protestantes como seita? Tem que definir e qualificar bem isso aí. A Igreja Católica é a única que é portadora da verdade? Será mesmo? Claro que ela é, eles vão argumentar, né? Por causa que ela tem 2.000 anos de história, começou com São Pedro. Se for para falar de tradição e de tempo, a gente vai acabar voltando para a religião dos chineses, que a gente já tem um registro de 4.000 anos antes de Cristo. Ou então para o judaísmo, né? Muitos cristãos debandam para o judaísmo usando esse mesmo tipo de argumento da tradicionalidade. Então a gente vê por aí, por esses parâmetros, que é um argumento inválido. Mas qual é um argumento que poderia ser válido para nós usarmos e que de fato poderíamos bater o martelo e dizer: é isso aqui que vai definir o que é uma igreja? Assim, no meu entender, né, Cris, e aqui fazendo essa colocação, a gente vê que o que realmente nos mostra esses documentos que balizam a nossa fé é justamente quando eles estão voltados para as Sagradas Escrituras, né? Ou seja, não significa que esses documentos são sagrados em si, mas que eles são baseados nas Sagradas Escrituras. E aí tem textos como o Salmo 145, a igreja se reúne em Atos 15 para fazer uma espécie de concílio também, onde eles vão decidir algumas coisas importantes em relação à doutrina. Então, na verdade, tudo isso é uma montagem, vamos dizer assim, de tradição. É uma tradição que é pautada dentro dos princípios bíblicos.
E isso é realmente o que a gente vê que nos rege. Não é qualquer documento, não é um simples documento feito por homens, simplesmente colocado dessa forma, mas na verdade são documentos onde homens de Deus oraram, jejuaram, buscaram de fato ter sua doutrina baseada naquilo que a Sagrada Escritura revela. Muita gente não sabe, mas na elaboração do Catecismo de Westminster, ela foi prorrogada por causa muitas vezes de orações. Eles paravam de parlamentar sobre determinados assuntos para começar a orar, porque eles sabiam que sem a oração, sem a direção de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, eles não conseguiriam redigir documentos que funcionariam de maneira efetiva na vida de cada cristão e na vida daquela igreja naquele período. E eles sabiam, assim como nós sabemos também, que esses documentos eles só são importantes na medida em que eles apontam em fidelidade para a Bíblia. Que vamos lembrar aqui, a Bíblia é o único documento o qual Deus, se valendo de homens, inspirando homens pelo seu Espírito Santo, falou. Ah, mas Deus não vai falar mais hoje? Fala, mas essa é a palavra definitiva dele. Qual que é a prova? Gálatas capítulo 1, verso 8, que vai dizer assim, contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já foi vos pregado, seja considerado maldito. Então a gente vê que já no período apostólico tinha esse sentido de que a totalidade da revelação de Deus havia sido entregue para a igreja primitiva. Não haveria de ser completada com o tempo, como muitas vezes a igreja romana vai alegar por meio dos seus concílios, por meio de declarações papais. Mas não, o apóstolo Paulo disse e considera anátema todo aquele que acrescenta alguma coisa às Sagradas Escrituras. Portanto, a Escritura é a nossa única fonte de fato eficiente que nos aponta e nos apresenta a Deus naquilo que é suficiente para a nossa salvação. O conhecimento de Deus e de sua totalidade não está revelado nas Escrituras, mas está revelado nas Escrituras aquilo que é necessário e essencial para a nossa salvação. Esse é o critério que une todas as igrejas, a Escritura, a fé e a pessoa de Jesus Cristo, a maneira que Deus é revelada. Dentro disso, que foram elaborados esses documentos, essas confissões, nada mais é do que uma sistematização da nossa fé. São documentos que hoje nós podemos ter a graça, pela misericórdia de Deus, podemos levantar nossas mãos para o alto e nos alegrarmos, por termos essas ferramentas para nos ajudarem. Ferramentas essas que foram resultado de um trabalho de anos e anos, séculos e séculos de história da igreja para chegar até nós hoje, podermos desfrutarmos dessas ferramentas e usarmos da melhor forma, porque afinal Deus ele continua usando a igreja, o Espírito Santo de Deus ele continua nos usando para formar essa tradição bíblica, não uma tradição baseada em pensamentos meramente humanos, mas uma tradição bíblica focada nas Escrituras. Realmente, para algumas pessoas isso pode até parecer confuso, mas veja um exemplo aqui que para mim é muito, muito claro, muito vívido, Igor, e com certeza tu já viveu isso também. Você está trabalhando e de repente encontra um irmão da Assembleia de Deus. E depois vem um da Batista. E depois vem um da Quadrangular. Vocês conversam quando pensam que não estão cantando. E aí estão citando o versículo bíblico. E aí estão querendo orar e querendo marcar um dia para um tomar café na casa do outro. E as pessoas não entendem que a nossa unidade ela não é denominacional. Mas ela é exatamente nisso, nessa ação miraculosa, nessa ação sobrenatural que Jesus Cristo e Deus o Pai executa por meio do seu Espírito Santo, unindo e preservando a sua igreja em pureza, independente do tempo e independente das denominações. É por isso que eu tenho comunhão com o irmão da Assembleia de Deus, com o irmão da Batista, por isso que quando a gente se encontra, a gente se alegra. Hoje mesmo, Igor, eu estava no ônibus e o livro do C.S. Lewis estava na minha perna, o Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. E aí, de repente, passou uma moça e ela, ótimo livro, eu estou lendo Cristianismo Puro e Simples. Aí esse aí é um livro muito bom, realmente foi marcante para mim, muito importante. Aí, descendo do ônibus, eu perguntei para ela, de qual igreja você é? Eu sou de uma comunidade, a gente nem tem nome ainda, mas a gente se identifica como Igreja de Cristo. Isso falou muita coisa sobre ela? Sim e não.
Mas de uma coisa eu tenho certeza, ela era uma irmã em Cristo. Com certeza, com certeza. É como a gente tem falado aqui, o que nos une é a fé no Cristo, e esse Cristo é um Cristo bíblico, né? Então, como foi lido, você usou uma passagem bem interessante aqui do livro, um clássico, né? Quem não leu, leia urgentemente, que é Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis, ele é bem cirúrgico aqui nessa frase dele, onde ele diz que o cristianismo é realmente como uma porta de entrada, um saguão de entrada, na verdade, a partir do qual várias portas se abrem. A gente sabe que existem várias comunidades, hoje em dia existem vários, nesse crescimento evangélico no Brasil e no mundo, tem crescido bastante, uma diversidade de comunidades, mas como foi partilhado aqui por você, o que nos une? Esses temas centrais, né? Centralidade da nossa fé, daquilo que cremos, de como nós avaliamos nossa vida, como deve ser nossa doutrina, né? Centrada na palavra de Deus, porque dentro desse tema, catolicidade reformada, são os princípios da reforma que regem a nossa catolicidade, né? E por mais estranho que seja para a gente, para mim também usar esse termo, mas é o termo correto, é a universalidade das doutrinas reformadas, ou seja, que somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, né? E todos os outros solas aí que existem e doutrinas que nós recebemos da Reforma Protestante. É um termo que é factível, né? Que de fato é algo que nós vivemos e nós não podemos abrir mão dele, né? Só por conta de uma mera assimilação negativa que a gente faz. E esse tema que nós estamos abordando aqui, ele casa muito bem com o nosso podcast, o de número 3, que a gente fala sobre o Credo dos Apóstolos, que é o quê? Creio em Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. E no final do credo, o que é que vai ser dito? Vai ser dito que creio na Santa Igreja Católica. E por conta disso, dessa tradução literal, muitas pessoas se apropriam desse credo como se fossem particulares dela. Mas não é. Ali está falando da Santa Igreja Universal, que é exatamente o que nós estamos querendo trazer para os irmãos que estão nos ouvindo. Esse sentido de universalidade. É muito lindo quando os irmãos estão orando em voz alta na igreja e de repente um levanta a voz e começa a apresentar a igreja local, aí apresenta a congregação vizinha, e aí apresenta outras igrejas de outras denominações nas cidades, e por fim apresenta todo o colegiado de santos no mundo. E essa ideia, esse sentido de universalidade da fé, universalidade da igreja invisível, nós já temos bem presente em nossas vidas, que se expressa exatamente nesses termos, né? Que se expressa exatamente nesses termos, da catolicidade, da catolicidade reformada. E uma outra coisa, Igor, que nós podemos dizer aqui a respeito desses documentos que nos unem, e lembrando de novo que eles são válidos na medida em que eles expõem com fidelidade as Escrituras, é que quando eu me defino de determinada maneira, ou seja, se eu tenho um credo, se eu digo para o Igor, não, eu sou presbiteriano e nós fazemos uso do Catecismo de Westminster, ali ele já vai entender uma sistematização daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vi como sendo revelado com fidelidade nas Escrituras. E dali ele já vai me conhecer com mais afinidade ainda. E isso até ajuda na comunhão, no sentido de que ele vai saber muito bem naquilo que ele concorda e que ele não concorda comigo. E aí nós vamos conseguir construir um diálogo em cima disso, do que eu simplesmente chegar para ele e dizer: eu sou um cristão. Não me pergunta de documento, não me pergunta de doutrina, nem de teologia sistemática, eu não sei de nada disso, eu só sigo a Cristo. Não é mesmo, Igor? Com certeza, com certeza. A partir do momento que a gente amplia o nosso conhecimento pelo próximo, a gente vai entendendo realmente no que ele crê, na doutrina, na verdade, que ele crê. Tem um texto bastante interessante lá em Atos 2, se não me falha a memória, o versículo 42, vai depois da pregação de Pedro, né? 3.000 pessoas são batizadas, e ali como vivia a igreja, né? Bom, então no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 42, diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E certa vez eu pegando um livro emprestado do meu irmão,
de um autor presbiteriano bem conhecido, Martin Lloyd Jones. Ele fala sobre a igreja, e ele usa justamente esse texto para afirmar algo bastante interessante. Nós só podemos ter comunhão se nós tivermos uma comunhão primariamente na doutrina. E aí o texto do versículo 42 fala justamente isso. Eles tinham comunhão em uma doutrina, e qual era a doutrina? Era a doutrina dos apóstolos. E aí mais outra pergunta: qual era essa doutrina dos apóstolos? Paulo vai falar lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, né, que ele estava passando em relação à ceia do Senhor aquilo que ele tinha recebido. Então, o que é essa doutrina dos apóstolos? Nada mais é do que a doutrina de Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Então é isso, é por esse parâmetro que a gente realmente relaciona a nossa unidade com o corpo de Cristo. Não é qualquer doutrina, não são quaisquer teologias, mas são um só ponto central da teologia. A teologia que tem os princípios apostólicos, ou seja, a doutrina de Cristo Jesus. Que, para além da tradição, existe o papel do Espírito Santo e do interesse de Cristo de preservar a sua igreja em pureza. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? É que a pureza e a autenticidade da igreja, ela não depende de uma instituição formal, mas ela depende exclusivamente de Cristo. Ou seja, a nossa base, o nosso fundamento é muito mais firme do que algumas pessoas acreditam. E aqui eu acho importante também estabelecer um outro ponto, porque até então nós viemos falando de católicos do outro lado, né, como se fossem antagônicos a nós. E de fato não são. Muitos católicos são piedosos e queridos, apesar de terem diferenças em alguns pontos até centrais. Mas também, agora quero falar aos protestantes, para que tenham mais coragem, com base nisso, esse conhecimento dessa catolicidade, dessa universalidade da igreja, não só geograficamente, que são os santos espalhados por todo o mundo, mas também a universalidade da igreja na história. A igreja do passado, a igreja do presente e a igreja que vai se estabelecer e que continuará crescendo no futuro, pois esse é o intento de Deus e o intento de Deus será executado. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos abrir mão da tradição patrística, por exemplo, a tradição dos pais apostólicos, aqueles que foram discípulos dos apóstolos, porque eles podem nos assustar um pouco, porque podem parecer católicos. Eu mesmo, quando fui ler as Confissões de Santo Agostinho pela primeira vez, algumas coisas me assustaram, porque eu vi ali que logo no século IV depois de Cristo já haviam coisas muito semelhantes àquilo que era o dogma da intercessão dos santos. Então aquilo me assustou um pouco. Mas eu entendo que a igreja tem suas singularidades no decorrer dos anos e também dependendo de local. As igrejas locais têm suas diferenças entre si. Nós não devemos nos assustar com isso. Devemos sim nos apropriar dessa tradição riquíssima anterior à reforma, seja Santo Agostinho, seja São Tomás de Aquino, seja Boécio, seja qualquer uma dessas pessoas do passado, que algumas foram até canonizadas pela Igreja Católica, e que até nós afastamos de nós por conta de fazermos essa assimilação dessa pessoa com a Igreja Católica. Mas não, essa pessoa tem muito a agregar ainda hoje à nossa tradição, que ela é contínua. A Reforma Protestante ela não foi um rompimento da igreja com a igreja do passado para começar uma nova igreja. Ela foi uma continuidade. Foi uma assertiva de levantar a bandeira do passado, a bandeira de Cristo e a bandeira que os apóstolos levantaram no tempo deles e que continua a ser levantada, que é o quê? A fidelidade às Escrituras, a fidelidade a Deus, a fé e a santidade. E um outro ponto que eu acredito que a gente tem que falar aqui é que muitos, talvez ao ouvirem aquilo que a gente está falando sobre a questão da unidade, né, talvez cheguem a pensar em um ponto, né, no ponto do ecumenismo. Então vocês estão, de uma certa forma, pregando o ecumenismo, né, que o ecumenismo é um apelo à unidade, né, de todos os povos em relação à mensagem do Evangelho. É como que querer que todos se unam, todas as igrejas se unam. E na verdade não é esse o pensamento aqui daquilo que a gente está falando. A gente está falando da catolicidade reformada, ou seja, da unidade na doutrina cristã. Porque nós não podemos abrir mão dos princípios que regem a nossa fé, nós não podemos abrir mão daquilo que tange aos pontos centrais da nossa fé.
Então, na verdade, a princípio, quando você olha para esse tema, você pode até chegar a ter um certo pensamento em relação a isso, mas não. Na verdade, é totalmente o contrário. É a unidade no ponto central. E justamente quando você une aquilo que é essencial, você faz uma separação também. Parece paradoxal, né? Mas é justamente isso. Você faz uma separação entre aquilo que não é relacionado à sua fé, à nossa fé. Muito bem dito, Igor, porque muitas vezes o que acontece nesses concílios ecumênicos é que você abre mão de princípios que não deveria abrir mão por serem essenciais em nome de estabelecer um diálogo e uma ponte que normalmente nem é construtiva, né? Você estabelece um diálogo ali que logo vai ruir novamente, mas aquele ponto do qual você abriu mão você não vai poder retomar novamente, né? E essa parte é muito importante mesmo, porque de fato, quando você faz uma assertiva a respeito de uma unidade da igreja no que concerne a sã doutrina, você também faz uma separação de todo o resto. É aí onde entra as heresias, as seitas e tudo mais. Então, meus irmãos, é isso. Esse foi o nosso Teologia com Tapioca. Nós aqui entramos dentro desse assunto, um assunto que, como falamos, nominalmente parece algo assim bem diferente, mas na verdade vimos que não, né? A catolicidade reformada, ela é realmente presente na nossa vida, na vida da igreja, e é uma alegria. Faço o apelo para que curtam a nossa página no YouTube, nos dê uma forcinha lá, comenta, compartilha com os amigos, ouça também na plataforma do Spotify também, e é isso. Estamos aqui juntos nesse propósito de continuarmos aprendendo mais do Senhor. E não poderíamos deixar de indicar, né, alguns livros: Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, As Três Formas de Unidade, da editora Cleary, e também Catolicidade Reformada, da editora Monergismo. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Fiquem na paz.